nossa leitura inicial está no Evangelho segundo a narrativa de Lucas, no capítulo 16, a partir do verso 19. Terceiro livro do Novo Testamento, o Evangelho segundo a narrativa de Lucas, no capítulo 16, a partir do verso 19. Diz assim a palavra do Senhor. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, e morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. Até aqui. Esse texto que nós temos lido é um dos mais intrigantes da Bíblia Sagrada. A leitura poderíamos até continuar até o verso 31. Aqui nós temos três contrastes, grandes contrastes sobre a existência humana, antes da sepultura e depois da sepultura. O Senhor Jesus, quando propôs aqui essa narrativa aos seus ouvintes, ele procurou falar sobre fatos importantes que todo ser humano deve atentar, deve saber, deve aprender. O primeiro grande contraste que encontramos no texto é o contraste da vida. Do verso 19 ao verso 21, nós estamos vendo aqui uma posição antagônica entre um homem rico e um mendigo por nome Lázaro. Diz o verso 19: havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo. Aqui esse homem rico tinha as suas vestes como as melhores que poderiam ser adquiridas, oferecidas. E de um outro lado, um mendigo que só se vestia de trapos, de farrapos, era a composição da sua roupa. O rico vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Já o mendigo dependia das sobras, das migalhas que caíam da mesa desse rico para ele se alimentar.
O rico tinha um corpo saudável, bem cuidado, um corpo sadio. Já Lázaro, o mendigo, tinha um corpo cheio de chagas, e até os cães vinham lamber-lhe essas chagas que estavam sobre o seu corpo. E nós vemos então aqui o contraste da vida, um vivendo muito bem, aproveitando tudo que a vida pode oferecer, e o outro nada tendo, vivendo numa condição de total miséria, desgraça humana. O segundo grande contraste aqui está no verso 22, que diz assim: e aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, e morreu também o rico e foi sepultado. O rico está dizendo aqui que foi sepultado. Ele teve um velório, ele teve um cortejo fúnebre, ele teve pessoas no seu sepultamento, lamentando, chorando, pessoas também do seu próprio nível, da sua posição social, financeira, então estavam ali lamentando a sua morte. Ele foi sepultado. Com certeza separaram a esse rico uma urna caríssima, feita da melhor madeira que tinha na época, mostrando que ele era um homem rico. Agora, do outro lado, o mendigo, que o texto diz apenas que morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Ele apenas morreu. Pode ser que os cães aqui anunciados tenham sido a própria sepultura deste mendigo, porque esses cães na época não eram cães domesticados, eram cães realmente que eram ferozes, que viviam às margens da sociedade e eram até perigosos. É bem possível que esses cães tenham se alimentado do próprio corpo de Lázaro, já que ele era um mendigo, ninguém ia dispor de tempo ou dinheiro para sepultá-lo. Então, seu corpo abandonado. E o terceiro e último grande contraste aqui dessa existência humana está a partir do verso 23, e aí pode ser até o verso 31. Diz o texto que o rico, quando morreu e sendo sepultado, ele ergueu os olhos lá no Hades e estava em tormento. Mas ele viu ao longe, depois de um grande abismo que separava esse Hades, ele viu Lázaro no seio de Abraão, em total paz, descanso, estava ali realmente num momento muito aprazível, agradável da sua vida. E esse homem que estava então em tormentos agora, pede a Abraão que Lázaro venha socorrer-lhe. É interessante que o rico agora sabe o nome de Lázaro. Agora ele se dá a conhecer que aquele mendigo que ficava à sua porta, quando ele era vivo, mendigo, cheio de chagas, sujo, fedendo, com fome, que ele despejava as sobras dele para ele comer, agora ele sabe o seu nome, é Lázaro. Abraão, pede para Lázaro, com a ponta do seu dedo, tocar na água e trazer-lhe aqui para me refrescar um pouco, porque eu estou muito atormentado. E Abraão diz então a esse homem rico que estava em tormento: os teus bens recebestes em tua vida. Mas esse aqui nada tinha. Este agora, Lázaro, é consolado e tu és atormentado. Essa narrativa aqui nos faz ver com muita clareza a situação do ser humano. Muitos passam por esta vida querendo aproveitar ao máximo os prazeres que a vida pode oferecer. Querem fazer de tudo um pouco. Se têm a oportunidade de se drogarem, acham que isso é maravilhoso, porque vai lhes dar uma sensação muito boa,
uma sensação de prazer muito grande. Outros aderem à bebida, a serem alcoólatras, a estarem aí nas noites. Outros são muito ligados ao sexo, principalmente o da prostituição, que é o sexo fora do casamento. Estão vivendo e querendo cada vez mais se satisfazerem dos prazeres desta vida. E nunca se preocupam com o porvir. O que vai acontecer quando chegar a morte? O que vai acontecer? Para onde vou? Onde estarei depois da sepultura? O que vai acontecer comigo? Qual é o fim da minha vida? E muitos, por não se perguntarem isso, acabam tendo uma surpresa muito desagradável depois que morrem, porque acabam entrando em um total sofrimento. Aqui está a narrativa. Um homem agora estava sendo consolado, não sentia mais dores, não sofria mais, não tinha mais lágrimas de choro, de pranto, mas estava sendo consolado no seio de Abraão. E o outro estava sendo atormentado por toda a eternidade. Meu irmão, minha irmã, nós estamos esperando a Jesus voltar para buscar a sua igreja. E nós devemos ter bem em mente a decisão que um dia tomamos e devemos agora perseverar neste caminho. Não podemos olhar para trás, não podemos olhar para fora e invejarmos a vida de pessoas que não têm Jesus em seu coração. Não podemos olhar para os problemas e vê-los como dificuldades, como impedimentos para continuarmos em nossa jornada. Mas nós devemos olhar para Jesus, o autor e consumador da fé. Devemos olhar para Jesus, que é a ponte que nos levará deste mundo aqui para a eternidade, junto a Ele nos céus. Devemos olhar para Jesus, que vai nos dar vitória a cada dia para prosseguirmos na nossa caminhada. E você que está aqui nesta noite, está nos visitando, veio à casa de Deus e ainda não aceitou a Cristo como Senhor e Salvador, eu quero dizer a você que hoje é o dia aceitável. Hoje é dia de salvação. Hoje é dia de decisão. Hoje é dia do seu nome ser escrito no livro da vida. Hoje é o dia de você fazer parte de um grande exército que marcha sobre a terra e que um dia o seu capitão, Jesus Cristo, voltará para buscar o seu exército e levar lá para o céu. Hoje é dia aceitável. Abra o seu coração para o Senhor e quando chegar a morte, a qual todos nós aqui, se Jesus não voltar, passaremos, você não ficará decepcionado, mas acontecerá como um mendigo que morrendo foi levado ao paraíso, foi levado ao descanso, foi levado à eternidade e está em consolo, está em descanso. Que Deus abençoe você, abra o seu coração e hoje é o dia de você ser salvo. Hoje é o dia de aceitar a Cristo como Senhor e Salvador. Amém. De ti.
somente a Ele, mais de Ti, mais de Ti e menos de mim, e menos de mim. Que Ele cresça e eu diminua, que Ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que Ele cresça, eu diminua, que Ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que Ele cresça. Pai, essa é a nossa oração nessa noite. Que o Senhor cresça, que o Senhor cresça, que o Senhor cresça e a gente diminua, que a gente se constranja com a sua glória, Pai, que a gente se constranja com o seu amor, com o seu exemplo de humildade, Pai. Nós sabemos que o Senhor tem milagres para a nossa vida. Nós sabemos que o Senhor pode curar a nossa família. Nós sabemos que o Senhor pode livrar os nossos filhos dos vícios. Nós sabemos que o Senhor pode todas as coisas, porque Teu é o reino, Teu poder e Tu é a glória para todos sempre. Mas nós não queremos Te buscar, Senhor, pelas Suas bênçãos. Nós queremos Te buscar porque nós o amamos, Senhor. Nós o amamos e nós o queremos cada vez mais. Nós queremos que a Tua presença inunde a nossa vida, inunde a nossa casa. Oh, Espírito Santo de Deus, cresça nesse lugar, cresça nessa noite, Pai. Oh, que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo
cresça. Abrirem suas Bíblias na narrativa de Lucas, capítulo 24, a partir do verso 13. Podemos dar um título a essa meditação: A Estrada do Entendimento. Ou, numa palavra mais coloquial, contemporânea, como dizem os nossos jovens, a estrada que caiu a ficha. Às vezes, precisamos usar uma linguagem não tanta evangeliquez, né? Precisamos, para nos comunicar com um ouvinte comum que não conhece muito a palavra de Deus, uma linguagem mais acessível. Diz o texto de Lucas, capítulo 24, verso 13. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam no caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências destes últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas, depois de tudo isto, é já este o 3º dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não ouviram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou-o, e tendo-o partido lhes deu,
Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Oremos. Senhor, buscamos a Tua face, queremos aprender mais de Ti, conhecer melhor o Senhor Jesus Cristo, que a Tua palavra, sabemos que ela não volta vazia sem antes fazer aquilo que Te apraz. Por isso, ó Espírito Santo de Deus, haja nesse momento, é a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Aqui encontramos essa narrativa histórica de dois discípulos que partiam de Jerusalém para uma aldeia chamada Emaús. Lucas, como é detalhista, ele coloca 60 estádios. Cada estádio equivale a 182 metros. Então, isso, para nós termos uma ideia, isso dá mais ou menos aproximadamente uns 10 quilômetros. Então, o Senhor se juntou àquelas pessoas e caminhou com ela mais ou menos 10 quilômetros. Nós, hoje em dia, na vida moderna, quem aqui nesse auditório pode dizer: eu caminho 10 quilômetros por dia? Não é? Talvez 1 ou 2 no máximo. Mas se fizermos, por exemplo, um percurso daqui de Santos até São Vicente, por exemplo, ou um pouquinho mais até a Praia Grande, não é? Ou até Cubatão, ou até Guarujá, mais ou menos são distâncias que equivalem a essa medida que é apresentada aqui. Eu fico a imaginar no passado, quando não tínhamos automóveis. Eu gosto de olhar, e é muito raro ver aquelas fotos antigas, quando podemos observar, por exemplo, as grandes plantações que tinham aqui em nossa cidade. Posso imaginar como era o caminho antigamente das pessoas, talvez um cavalo, uma carruagem, que deveria ter há muitos anos atrás, aqui nessa região em que nós vivemos. Hoje tudo está mudado. Assim também era costume naquela época, quando pessoas caminhavam por um determinado trajeto, aquelas pessoas se unirem umas às outras para percorrerem aquela distância. E à medida que eles iam percorrendo aquela distância, eles iam conversando mutualmente, e assim aquela distância era percorrida, não era tão sentida fisicamente para eles. Uns ajudavam os outros. E aqui o Senhor, com o corpo já ressurreto, ele aparece para aqueles dois discípulos. Falar nisso, você sabe quantas vezes o Senhor apareceu depois que ressuscitou? Quantas vezes você acha? Ninguém sabe, hein? Olha aí, uma pergunta que poderia ser dada no Consultando a Bíblia. O Senhor apareceu 11 vezes. 11 vezes. E o Senhor apareceu a 12ª vez, sabe para quem? Para o apóstolo Paulo. Então o Senhor, depois que estava com o seu corpo ressurreto,
podemos dizer que o Senhor apareceu 12 vezes. O seu corpo já era um corpo glorificado. Então, ele está andando ali junto com aqueles 2 discípulos. Aqueles 2 discípulos, eles estavam desanimados. Como está você hoje? Você está animado ou desanimado? Está triste? Está abatido? Apareceu uma situação de repente na sua vida que te deixou assim, sem rumo. Aqueles discípulos, eles sofreram um baque muito grande. As suas esperanças estavam como que destruídas. Às vezes nós podemos passar por situações nesta vida que parece que o caminho não existe mais. Parece que a estrada não tem um posicionamento, uma sinalização. Às vezes um conflito muito grande no lar conjugal, às vezes um conflito na família, às vezes um revés muito grande na vida econômica, faz com que a pessoa fique numa espécie de corda bamba. Não vê ao longe uma definição. Seus olhos ficam cegados. Sua mente está conturbada. E aí, quem que aparece na cena? O Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Ele aparece nessa condição. E os discípulos nem perceberam que era o Senhor Jesus Cristo. Daí, muitas das vezes, isso pode ocorrer com as nossas vidas. Estamos andando neste mundo, estamos caminhando no nosso dia a dia, estamos fazendo os planos diários da nossa vida, de como vai ser o nosso horário, os nossos compromissos, e às vezes o Senhor aparece. Aleluia! Mas, muitas das vezes, nós estamos cegos, estamos sem entendimento das coisas espirituais. A nossa mente está absorvida e absorta por as coisas materiais, pelos nossos compromissos, pelas nossas agendas. E o Senhor quer falar conosco. Aqueles discípulos viram aquele transeunte ao lado deles e perguntaram: você não sabe, você não esteve em Jerusalém, do que aconteceu em Jerusalém? E o Senhor, de uma certa forma, com todo respeito, irônica, o Senhor pergunta: quais? Então os discípulos estavam sem uma visão correta das coisas de Deus. Eles queriam uma pessoa que pudesse os libertar, o seu povo de Israel, do domínio romano. Esperávamos alguém que pudesse redimir a Israel, mas o Senhor, Ele quando veio aqui, Ele começou a pregar dizendo: arrependei-vos, porque é chegado não o reino de Israel, mas é chegado o reino dos céus. Aleluia! Então o Senhor não veio para pregar uma libertação humana, mas o Senhor veio para pregar uma libertação espiritual. E dessa maneira, o Senhor começou aquele diálogo, e o Senhor usou palavras duras para aqueles 2 discípulos. Alguns estudiosos acham que, além de Cleopas, que é um nome grego, um nome que desconhecemos na Bíblia, um outro poderia ser o próprio Lucas, que escreveu o Evangelho, porque essa narrativa só encontramos no Evangelho de Lucas. E assim o Senhor fala: honestos e tardos de coração. Isso é, como é difícil vocês entenderem as coisas lá de cima. E como hoje também nós podemos, muitas das vezes, nos incluir nessa afirmativa do Senhor, como nós somos difíceis, né? Uma expressão vulgar: nós somos cabecinha para entender as coisas espirituais. Falta-nos
uma consciência espiritual que abra o nosso entendimento para dizer, como eu disse no início do título do sermão, caiu a ficha, né? Como demora para cair a ficha? E o Senhor disse isso para aqueles discípulos. Então, irmãos, nessa estrada que nós estamos percorrendo também, muitas das vezes, Deus pode esconder o Senhor Jesus de nós. Veja se Ele não está escondido da sua vida. Muitas das vezes, falta-nos clareza da presença do Senhor em nós. Muitas das vezes, parece que o Senhor está ausente de nós, mas Ele sempre está ao nosso lado, aleluia. Ele sempre está velando por nós. Mas às vezes nós tomamos atitudes como esses dois discípulos, que o Senhor está tão longe, eu não consigo enxergar. E muitas das vezes soltamos palavras que murmuram contra o Senhor da glória. E aqui nós vemos isso na vida dos discípulos. Assim como aconteceu com os discípulos, Deus quer usar momentos para nos tornar semelhantes ao Senhor Jesus Cristo. Esse é o grande objetivo da vida cristã. A vida cristã é que possamos crescer na graça e no conhecimento. A vida cristã é que possamos conhecer a Deus Pai e ao Senhor Jesus Cristo. Cada vez, Paulo diz que nós somos feitura de Cristo. Cristo vai fazer de nós pequenos cristos, guardando os atributos que são divinos dos atributos que são humanos. Mas Deus quer nos transformar cada vez mais. Esse é o objetivo. E o Senhor, Deus, através do Senhor Jesus Cristo, queria fazer isso na vida daqueles dois discípulos. Então nós vemos, primeiramente, que a ficha é como se tornar um seguidor do Senhor Jesus Cristo. Este é o primeiro requisito, é a primeira condição. Você que está aqui, que nos visita, você que está nos vendo pela televisão, a primeira condição é que nos tornemos pessoas que são convertidas, que são verdadeiros seguidores. O que o Senhor disse para os seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, o que tem que fazer? Negue-se a si mesmo, cada dia tome a sua cruz e siga. Nós somos seguidores do Senhor Jesus. Será que você pode dizer isso com bastante convicção? Eu sou seguidor do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos seguindo no caminho. Este caminho que muitas das vezes tem obstáculos, tem barreiras, tem sofrimentos, tem decepções, mas nós estamos caminhando com o Senhor Jesus Cristo. E a vida cristã, não pense você que é como um interruptor de luz. Você precisa da luz, você vai lá, aperta o interruptor. A vida cristã, ela tem momentos que nós precisamos aproveitar. A vida cristã, quando o Senhor aparece, nós temos que aproveitar este momento para abraçar o Senhor Jesus, para abraçar a fé na pessoa do Senhor Jesus. Nós não vamos saber quando o Senhor vai aparecer de uma maneira toda especial para nós. Então, se você ainda não segue o Senhor Jesus Cristo, e hoje você veio aqui a este lugar de culto, hoje você parou as suas atividades para estar prestando atenção a este programa televisivo, hoje é o dia de você seguir ao Senhor Jesus Cristo. Não perca esta oportunidade, comece a caminhar com o Senhor Jesus Cristo. Uma outra coisa importante, uma outra lição que podemos ver
advinda desse texto é que o Senhor Deus, Ele quer que nós parecemos mais com o Senhor Jesus Cristo, mais semelhantes ao Senhor Jesus Cristo. Aqueles homens depois concluíram, quando viram que estavam ali na presença do Senhor Jesus Cristo, eles puderam dizer para si: ora, como era gostoso quando ele expunha a Escritura, como ele começou a falar de Moisés, e talvez antes o Senhor tenha falado de Gênesis capítulo 3, verso 15, que o Cristo iria esmagar a cabeça da serpente, mas a serpente iria estar prejudicando o seu calcanhar. Então ele viu aqueles tipos de levíticos, dos sacrifícios, do dia da expiação, o tabernáculo no deserto, todo aquelas figuras que o profeta Isaías falou do Cristo, do servo sofredor. E assim o Senhor Jesus foi expondo-lhe as Escrituras, e dessa maneira o seu coração ele foi ardendo. E muitas das vezes, quando nós estamos ouvindo a mensagem do Senhor, quando nós estamos meditando na palavra do Senhor, parece que aquela palavra ela foi enviada exclusivamente para nós. Parece que o pregador ele sabe tudo da nossa vida, e também essa palavra começa a arder no nosso coração, começa a ter um efeito no nosso coração. Então esses são os momentos que Deus prepara para nós, para que nós possamos cada vez mais nos parecer com o Senhor Jesus Cristo, mais próximos do Senhor Jesus Cristo. Isso foi a sensação, isso foi a experiência que aqueles dois discípulos tiveram. Puxa, como nos ardia o nosso coração. O seu coração arde hoje, meu irmão? Ou é um coração que está frio, desalentado? Parece que você não está servindo o Senhor Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Mas quando temos essa compreensão, esses momentos, parece que não deveria ter mais sininho, né? Não deveria ter mais horário, mas a vontade que dá é ficar neste êxtase espiritual, contemplando a formosura, a glória do Senhor, sua plenitude. Oh, que maravilha! Um dia não haverá mais o fim do culto, nós estaremos para sempre, para toda a eternidade, louvando e bendizendo o nome do Senhor. Então são momentos que acontecem nas nossas vidas, quando nós estamos prestando um culto racional, um culto de adoração a Deus. Esses momentos a palavra vem e nos esclarece, ilumina as nossas mentes, tira a cegueira espiritual, como aconteceu com esses discípulos. Foi-lhe caído, como aconteceu com o apóstolo Paulo, aquele perseguidor, as escamas dos seus olhos foram caídas, e Ananias veio por cima de Paulo, impôs a mão, e ele foi cheio do Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus tem falado ao seu coração, então Deus quer que tornemo-nos cada vez mais parecidos com Ele. Uma outra situação que nós podemos ver como lição nesta noite desse texto são os momentos em que ou aproveitamos ou nós rejeitamos ou perdemos a oportunidade. Ou cai a ficha ou aqui a ficha não cai. São momentos que Deus prepara para nós. Não sabemos se esses momentos vão ser repetitivos, porque Deus é o Deus do sobrenatural. Deus não é o Deus da mesmice, aleluia.
Cada dia que adentramos aqui, nós temos que ver, hoje é um dia especial, porque eu adoro um Deus especial. Eu não adoro um Deus de parede, há um Deus que é sempre aquele ritual, aquela liturgia, mas hoje Deus pode operar de uma maneira que nós não entendemos, de uma maneira sobrenatural. Então aquele momento foi um momento especial para eles. Ou eles aproveitavam, ou eles perdiam a companhia do Senhor Jesus Cristo. Então Deus vai providenciar esses momentos, e nós cada vez mais vamos receber com mais clareza quando Deus nos visitar. E assim como o Senhor Jesus Cristo, Ele estava caminhando com aqueles discípulos, e num determinado momento, quando os discípulos se aproximavam da aldeia para onde iam, fez Ele menção do quê? De passar adiante. Ele ia continuar, aleluia, Ele ia passar. E hoje o Senhor também está passando aqui. O Senhor veio a este lugar. Aonde estiverem 2 ou 3 dos meus pequeninos, ali eu estou. Você pode sentir a presença do Senhor. Você pode glorificar o nome excelso do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Então, aquele momento, nessa narrativa histórica, é um momento crucial. É o ápice da narrativa que Lucas faz. O que fizeram aqueles discípulos? Deixaram o Senhor ir? Você vai deixar o Senhor ir hoje? Você vai deixar o Senhor passar adiante? Mas eles disseram: fica conosco, aleluia. Fica conosco, Senhor Jesus. Entra na minha casa. Vem cear comigo. Recalamanaya. Aleluia, aleluia. Fica, Senhor. Eu tenho um lugar todo especial para o Senhor na minha casa. Eu tenho um lugar todo especial para o Senhor na minha vida. Eu quero que o Senhor ocupe o primeiro lugar na minha vida. Então ali o Senhor entrou naquela casa. E eles convidaram o Senhor para uma refeição. E quando o Senhor, o hábito geralmente era do hospedeiro, a pessoa que hospedava devia partir o pão. Mas ali foi o Senhor que partiu o pão. E quando o Senhor partiu o pão, eles reconheceram finalmente, caiu a ficha, que era o Senhor. Aleluia. Que coisa maravilhosa quando cai a ficha. Este é o Senhor Jesus Cristo. Não é esse Senhor Jesus Cristo que o mundo propaga, um ser fictóide, histórico, mas é um Senhor. Quando nós temos essa experiência, o Senhor entrou na minha vida, aleluia. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Será que tem alguém aqui nesta noite que quer dizer o mesmo que disseram esses 2 discípulos? Senhor, fica comigo nesta noite. Fica comigo na minha vida, Senhor. Não saia mais. O Senhor quer fazer isso. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Então o Senhor, aquele que multiplicou o pão, aquele que alimentou 3.000 e depois 5.000 pessoas, que é um simbolismo físico, mas tem um simbolismo espiritual. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Você tem sido alimentado pelo Senhor Jesus Cristo. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele pôde dizer: eu sou o pão da vida, aleluia. E nós temos esse grande privilégio
de podermos sermos alimentados pelo Senhor Jesus. E se você tem fome e sede de justiça, nessa noite, eu te convido, entregue a sua vida ao Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor, Salmo 37, 5. Confia nele e o mais Ele fará. Tem alguém que ainda não fez isso? Gostaria de fazer nesta noite? Dê um sinal. O Senhor está aqui para te receber. Não é para você entrar na igreja, mas é para você receber o Senhor Jesus Cristo. A todos quanto os receberem, o que acontece? Deu-lhes o poder de serem chamados, feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Você que assiste pela televisão, faça isso agora. Onde você estiver, baixe sua cabeça, ore a Deus, procure uma instrução numa igreja evangélica. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso eterno Pai, que caia a ficha nesta noite, Senhor, que possamos reconhecer bem a pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Ninguém jamais pode explicar.
26 de setembro, às 19 horas. A gente se encontra aqui na rua Silva Jardim, número 503, no bairro do Macuco, em Santos. Vem! Você quer recuperar a beleza do seu sorriso? Estão faltando dentes em sua boca? Sua prótese não está mais funcionando? Você não consegue mastigar direito? Precisa remover dentes impactados? Seus dentes estão amarelos? Então venha conhecer a Rinaldi Odonto. Tem estacionamento próprio? Você poderá contar com uma agradável cordialidade na recepção, excelente pré-atendimento, avaliação e procedimentos personalizados com os doutores Natan e Natanael Rinaldi. Processos de implantes, extrações e cirurgias são feitas com aparelhos de última geração. Nossa satisfação aqui na Rinaldi Odonto é ver você feliz, com seu sorriso sempre bonito e saudável. Venha conhecer as nossas clínicas. Acesse www.rinaldiodonto.com.br. Telefones: Clínica 1 3233 2540, Clínica 2 3203 2464. Na Rinaldi Odonto você recupera a beleza do seu sorriso.